Olá, pessoas! Hoje eu vou falar sobre um tema que é muito importante aqui para esse canal, foi uma das bases aqui do surgimento, mas antes de eu revelar qual é, eu já vou convidar você que ainda não assina para já assinar e lembrar sempre de deixar o like, de acompanhar aqui as notificações, enfim, também estamos abertos a comentários, questões, conversas, afins. Então, o tema que eu vou falar hoje é a ecoficção. Para quem não sabe, esse canal nasceu a partir de uma pesquisa que é denominada dentro de uma iniciativa de doutorado informal. Eu explico sobre isso em alguns dos vídeos iniciais e também tem uns textos no meu Medium, que eu vou deixar o link aqui embaixo, caso alguém queira saber um pouco mais sobre o que é isso. É basicamente uma jornada de aprendizagem autônoma sobre um tema que você tem vontade de aprofundar o seu estudo, que você vai deixar uma entrega que é mais acessível para as pessoas. A minha pesquisa é basicamente sobre as narrativas de ficção focadas mais no audiovisual, com a relação disso com a transição planetária. Ao longo da pesquisa, muita coisa se expandiu, algumas coisas modificaram, eu mantive esse foco, mas eu acabei expandindo outros aspectos. Alguns deles são o foco na literatura e outros formatos narrativos, e também de como que a gente entende essa questão da transição planetária e desse desenvolvimento de conteúdos. A ecoficção foi um dos temas de base desse estudo e tem sido também agora para outros trabalhos que eu estou desenvolvendo, tanto na pós-graduação formal que eu também estou fazendo, quanto em serviços que eu ofereço e outros projetos que eu estou desenvolvendo. Mas não estamos aqui para falar disso agora, e sim da ecoficção. A ecoficção é um termo e, na verdade, eu fiquei ensaiando e buscando roteirizar o que eu ia falar aqui e sempre ficava muito longo. Então eu sinto que, assim, eu vou compartilhar as referências que eu encontrei e coisas que eu pesquisei. Eu também desenvolvi e devo publicar em breve um texto sobre isso. O Ateliê Radico, que é a iniciativa que eu toco, como eu sou bióloga e terapeuta, também tá focando nisso. Então, eu já tenho muitas referências e eu não preciso repetir o que tá falado ali, caso alguém tenha alguma dificuldade com tradução, enfim, a gente pode encontrar outra forma. Mas, resumidamente, dizer que isso existe e que é um olhar que eu acho muito bacana de compartilhar, porque é uma coisa que eu tava sentindo falta das pessoas falarem a respeito, porque eu sinto que muitas obras até trabalhavam um conceito, de sustentabilidade, conexão, consciência, mas talvez não ainda de uma maneira muito aprofundada, ou eram coisas muito isoladas e você não encontrava uma forma de, mas e se eu quiser ler mais coisas sobre isso, ou assistir mais coisas sobre isso? O ecoficção, ele está sendo muito usado principalmente para literatura. Tem alguns desmembramentos de obras que viraram peças de teatro, histórias em quadrinhos, pequenas séries de animação, mas em geral ele está sendo mais usado para literatura. Existe um termo que é o solar punk, eu não lembro se eu já mencionei ele aqui ou não, porque tem algumas coisas que eu gravo, mas não ficam tão legais, então eu acabo não compartilhando. E talvez eu tenha mencionado muito brevemente. O solar punk é um subgênero, tem o cyberpunk, tem o steampunk, tem o solar punk, onde narrativas principalmente de ficção científica, muito dessa lógica de mundo distópico, são trabalhadas, mas o cenário, ao invés de ser um cenário de destruição, de algo pós-apocalíptico ou extremamente robotizado, virtual e etc., é um cenário onde as pessoas vivem nessas cidades mais verdes, por assim dizer, e que as fontes de energia são fontes renováveis. Isso é falado muito e eu acho que é um foco muito curioso, assim, porque eu sinto que a gente precisa justamente expandir esse olhar de que a ecologia, a sustentabilidade, a nossa relação com o planeta tem especialmente a ver com como a gente usa os recursos. Tem a ver com como a gente usa os recursos, mas se a gente não entender isso como um sistema e qual que é a nossa relação com isso, então a mudança é muito pequena. E é uma questão, assim, você transferir a fonte de energia, mas continuar usando a energia da mesma forma, não entender de onde ela vem, dizendo para a população geral, e a maneira como ela é capturada, pode fazer muita diferença. Então, por exemplo, se você tem um parque solar enorme que destruiu ecossistemas para estar lá, expulsou pessoas da sua moradia, aldeias inteiras tiveram que ser deslocadas, e
o que é usado, né, na construção do painel são materiais, de repente, que não podem ser reutilizados, reciclados, compostados, afins. Então, no fim das contas, aquilo não é exatamente algo sustentável, ecológico e etc. Só que só a fonte de energia não está detonando outras frentes, a gente está usando sol. Mas a maneira como isso é utilizado faz muita diferença. E eu acho que, então, tem 2 aspectos que eu sinto de discutir a respeito disso. Um deles é o lado eco, né, que a gente ainda, em geral, tende a entender muito na superfície. E o outro é o de ficção, que é, sim, narrativas em geral que sejam imaginadas e não realistas, não documentadas, elas são ficção. Mas quando a gente está falando de ficção num sentido de construção literária, de construção audiovisual, ela geralmente tem uma função muito mais artística do que didática. Então, tem muita gente, né, e eu cresci com muitas referências, assim, isso me chamou bastante atenção, no sentido negativo, não vou mentir. Estou estudando arte e educação agora, eu acho que é uma fonte de base a gente prestar atenção nisso. De que tem formas diferentes da gente aprender e dá pra deixar as coisas muito mais lúdicas e fluidas do que algo simplesmente a informação bruta, uma cobrança, enfim. Mas quando a gente simplesmente pega aquela informação e, né, você entendeu o que era que eu desenhe e faz um desenho bem simplificado por cima, dá exatamente a mesma informação, ou você simplesmente pinta as palavras, você pode facilitar, você pode ter métodos mnemônicos, mas de fato aquilo não virou arte só porque você pintou a informação. E tem muitas narrativas, muitas coisas que são construídas, não só a nível de colégio, mas também a nível de materiais complementares e mesmo materiais supostamente de arte, que são feitas trazendo o conteúdo como base e desenvolvendo coisas inteiras em cima. Como é feito do lado comercial também, né? Tipo aquelas séries que foram feitas como a She-Ra e o He-Man antigos, que eram desenhos que existiam para vender boneco, como várias outras que foram feitas também como grandes propagandas para vender brinquedo. Mas só que quando você tem mestres da indústria audiovisual, eles sabem como produzir algo que utilize todos aqueles recursos e fique minimamente encantador e as pessoas se conectem com aquilo e nem percebam que está sendo uma grande propaganda. E, em geral, as coisas mais didáticas ou panfletárias não tendem a ter esse caráter, então você costuma perceber o tempo inteiro que aquilo ali está tentando te dar uma lição de moral ou ensinar alguma coisa. A essência da arte não é essa. Então, quando a gente está trabalhando com algum conteúdo, quando fala, por exemplo, ecoficção, eu entendo que você leva para uma história, e quando eu digo eu entendo, é uma visão minha, mas nos estudos que eu li, tem outras pessoas que falam sobre isso também, acadêmicos, escritores com bastante estrada, que é você tornar, você vai deixar aquele ambiente exatamente igual, aquilo ali tá ali pra pessoa ler o romance, o mistério, a história de terror, para ela se conectar com os personagens, para ela chorar, para ela rir, para ela ter um momento de distração. Só que, por acaso, o que tem ali como pano de fundo, mais ou menos explícito, é uma consciência ecológica. E quando eu tô falando de transição planetária, eu entendo que é porque a gente está mudando um pouco a nossa relação com o planeta, a relação entre os humanos, e não tem como não mudar. Eu sei que muita gente encara isso como um lado negativo, que muita gente vai pensar em discutir política em primeiro lugar, num sentido governamental, né, porque a política é muito mais ampla do que isso. E eu acho que todos esses aspectos são importantes, mas a gente tem que olhar para uma essência crucial que não é possível daqui a 10 anos a gente ter o mesmo estilo de vida urbana, pós-moderna que a gente tem hoje. Não existe recurso para isso e não tem como fugir disso, mesmo quem é mais rico, ou quem é mais alheio, ou quem quer viver usando máscara, ou etc., porque simplesmente não dá. E as coisas, elas funcionam em sistemas. Então, quando a gente mexe em uma região, afeta a chuva das outras. Quando você não tem um cuidado com aquele rio dali, o alimento não chega lá. Então, não adianta a gente achar que não funciona assim. Eu lembro que há 6, 8, sei lá quantos anos atrás, eu tava fazendo um curso para justamente ver isso, assim, de como a gente retrata as mudanças climáticas sem ser só o urso polar e a geleira, que são coisas que tem dificuldade de conectar com as pessoas. E alguém mencionou em uma das aulas, mas não é questão de a gente falar que vamos ter refugiados climáticos, a gente já tem, sim, só que as pessoas não sabem que a gente já tem, e estão em lugares muito longe de onde
você produziria o conteúdo para as pessoas assistirem, vivendo uma realidade completamente diferente da que elas estão acostumadas. Não vai parecer que aquilo vai acontecer com elas tão cedo. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Quando você não humaniza aquela situação e você não torna o micro palatável para o macro, você não conecta as pessoas da mesma forma. Eu acredito que a ecoficção, ela tem um potencial da gente conseguir transformar a nossa realidade, porque a gente precisa começar no sonho para poder entender como as coisas vão funcionar. E nós ainda não temos muitas referências no nosso mundo contemporâneo daquilo que eu já estou estudando, por exemplo. Então, quando você vai em cursos ou você pega livros de conteúdo, tem muita coisa sobre design de permacultura, agroecologia, outras formas de calendário, de cozinha, de energia e etc. E elas não estão na arte, elas não estão na ficção. Elas aparecem na arte, às vezes, no sentido de terem algumas ilustrações sobre isso, ou das pessoas fazerem vídeos demonstrando aquela arquitetura, mas não num sentido de construção dramática, de personagens que vivenciem aquela realidade, de trazer aquele olhar para uma coisa de jogo, né, uma outra dinâmica. E isso faz toda a diferença, né, quando a gente fala nessa questão de representatividade, que todo mundo comenta, de demonstrar outras possibilidades, esse olhar ainda não está muito expandido. E é importante que ele seja modificado, porque a gente também não pode trabalhar ele só de uma maneira trágica. Se for uma coisa só de, mas a humanidade deu errado, mas chegou no apocalipse, mas olha o que acontece se a gente faz isso, a gente meio que já sabe disso. E era uma coisa que nos anos 70, nos anos 60, nos anos 80, era muito importante de ser discutido, as pessoas ainda não tinham entendido dessa forma, elas ainda não tinham esse referencial, mas acho que hoje em dia já tem muito referencial sobre isso, a gente já entendeu um pouco melhor aonde que está caminhando, já tem muitas coisas positivas operando, mas elas ainda não estão representadas dessa forma. Então, eu acho que é importante a gente trazer esse olhar e lembrar também que a ecoficção também vale para os mitos mais antigos, como também para as histórias que fazem parte de culturas tribais, que não são muito compartilhadas nas nossas mídias expandidas contemporâneas. E eu acho que hoje em dia a gente está num momento muito legal para isso, porque como a gente não está dependendo só dos intermediários e das mídias grandes para a informação chegar na gente, dá para descobrir um pouco dessas coisas, tanto das mais antigas quanto de novas versões, autores independentes, conteúdos que vão sendo disponibilizados pouco a pouco. Ainda sinto falta deles serem mais acessíveis, mas não só no sentido acessíveis de tá aqui, mas acessíveis em termos de linguagem, de descomplicar um pouco as coisas, de não usar só termos muito rebuscados e ficar tentando explicar muita coisa para as pessoas no meio do caminho. As pessoas precisam ter um referencial, mas o público vai entendendo ao longo do processo, ele pode vivenciar aquilo junto com os personagens. Então acho que ainda temos um longo caminho. Eu ainda considero eu começando essa pesquisa, faz mais ou menos 1 ano que eu conheci esses termos e tenho entrado em contato. Estou com uma lista grande de literatura para procurar sobre isso, mas eu queria compartilhar um pouco dos meus estudos e conhecimentos a respeito, e eu vou deixar a maior parte das referências possíveis por aqui. Se esse tema interessar para você, se você conhece alguma coisa, se sentiu falta de alguma coisa, pode deixar aqui embaixo. E é garantido que eu vou voltar para falar mais sobre isso a partir de outros aspectos e provavelmente em menos do que 13 minutos, tá bom? Valeu pela companhia, até mais.